A pandemia, né? A gente tem essa questão pós-pandêmica, ela veio para desmistificar um pouco isso, que foi quem era crente, quem não era crente, foi todo mundo, entendeu? Foi bom. E assim, um problema é que a pandemia veio para fazer com que muita gente que pensava que não tinha gatilho nenhum, estão com questões de ansiedade, estão procurando tratamento agora, entendeu? Foi bom por causa disso. Então assim, não estou dizendo que a pandemia ela é boa, mas na verdade muita coisa que já estava ali escondido há muito tempo, isso veio à tona. A questão pós-pandêmica. Por quê? Porque só a questão da oração, eu acredito na oração, gente, eu sou pentecostal, por mais que não pareça aqui, mas eu acredito nos dons espirituais, mas eu acredito no equilíbrio, nesse humano. Eu acho que a espiritualidade ela vai trazer um humano para essa pessoa, trazer para que eu possa me conectar com você, dialogar com você. Pô, tu falou sobre a questão, por exemplo, e aí eu, nessa questão de me identificar como ser humano, a psicanálise, eu comecei a entender que, por exemplo, que eu sou agressivo, que eu sou ego 1. E aí como é que parece, né, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é o que eu falo um pouco depois nesse livro. O que é esse ego 1? É como eu funciono. E eu precisei entender as questões da origem da personalidade, e principalmente a minha, para entender como que eu funcionava. Então eu sou como? Por exemplo, tá vendo o que eu tô falando, eu tô gesticulando. Eu funciono falando com a mão, né? Fala com a mão. Eu falo com o corpo, eu falo alto, eu gesticulo. Então você vai ver que a minha funcionabilidade, ela tem uma questão corporal aí, de ter uma identificação, né? Mas é o conhecimento. Você vai, né? Esse é o processo de estudar. De ter esse... O estagiário, fica quieto que você está fora da cama, você está atrapalhando. Voltar aqui rapidinho na pandemia. A depressão é a doença do século. Hoje a doença que mais assola a humanidade é a depressão. Bom, aí não sou eu que estou falando isso, né? Eu vi uma reportagem sobre isso. Que a depressão é a doença do momento. Eu vi o lado, assim, muita gente não entende a minha fala, mas também, azar. Porque eu tenho uma linha de pensamento, dentro do cristianismo, que eu entendo que tudo que Deus faz é bom. Independente do ser humano entender ou não. Crer ou não. Da soberania de Deus. Alcançar ou não. Ele é soberano e ele rege a sua criação. Então a pandemia é boa. O outro lado, o cara pode falar, porque não morreu tua mãe? Não interessa. Tudo que Deus faz é bom. Mas esse bom não é o bom que a pessoa que não conhece... Moral, né? Então, isso aí, vou chegar lá. Porque eu tô falando isso que agora há pouco eu falei que a pandemia foi boa, daqui a pouco alguém vai chegar e falar, como é que tu fala que é bom? Não, é bom porque tudo que Deus faz é bom e Deus não pode ser surpreendido por nada e nada é criado sem que ele, para uma linha de pensamento, sem que ele dê o aval... Ou na minha linha de pensamento, nada é criado sem que ele tenha criado. Sim, então eu sou o Deus que cria o bem e cria o mal. Entendo. Enfim, então foi ele que criou a pandemia. E tudo que existe no planeta é a linha de pensamento que eu me enquadro. Não estou falando que ela é certa, nem que ela é errada. Mas vamos lá. Dentro desse contexto, de um bom reformado, que ele é soberano em tudo, você falou, né? A pandemia revelou... Acabou que a pandemia revelou... Alguns sintomas que já estavam reprimidos. Talvez não revelou, mas talvez ela acelerou. Em 2 anos e 3 anos que teve de pandemia, acelerou o processo de muita gente que talvez nunca procurou uma ajuda por causa de preconceito. Sim, e quando se encontra preso dentro de casa com medo maior e com maior angústia... Medo da morte. Da morte. E muitos desses cristãos morrendo... Opa, só orar não está resolvendo. Não. Então, como é que a gente faz? Está morrendo. É isso. E como nós vamos fazer? Estou com medo da morte. Estou com medo da morte. Aí eu acho que agora, isso aí... entrou em paranoia. Entendeu? E aí eu acho que isso aí foi... Não é que o bom do moral, mas foi bom para a humanidade. A gente entendeu um pouco mais esse lado humano. Tinha muita gente semideus aí, cara. Entendeu? E muitos dos nossos irmãos achando que não é que a oração não cure. Não, é isso que eu tô dizendo. Não, pelo mas contrário. Mas nem tudo vai ser curado pela oração.
É isso. E não é que vai morrer por falta de fé. Não. Mas nem tudo a fé, senão todos nós iremos viver. O crente ia viver para sempre, pô. Não. Ninguém ia morrer na face da terra que cresce. Então, assim, eu vou botar todo mundo numa questão, dessa questão do humano, né? Eu tenho muito esse olhar, assim, de me conectar com as pessoas, sabe? E aí eu comecei a ver isso quando eu comecei a me enxergar. Eu acho que todo mundo precisa fazer uma autoanálise de si primeiro, né? Ter esse autoconhecimento de si mesmo. Porque você tem uma construção emocional, você tem uma construção social, moral, você não nasceu do nada, você tem uma formação. E aqui, aí eu vou começar a dividir, por exemplo, essa fala que a gente começou a falar um pouquinho de mente, como eu penso, né? Eu penso, a mente para mim é você, o cérebro é outra coisa.